Você já considerou que, de repente, o seu problema pode ser falta de olhar para o lugar certo constantemente? A Bíblia diz que os olhos são a janela da alma. Se os seus olhos tiverem luz, todo o seu corpo terá luz. Ou seja, para onde você olha é muito importante. Eu sei que você tem objetivos na vida, eu sei que tem coisas que você quer conquistar na vida. E todas essas coisas elas podem vir para você dependendo de para onde você consegue olhar com constância. Não adianta olhar um pouquinho e parar, eu vou te explicar antes que você fique perdido nessa história. Você conhece a história de Pedro caminhando sobre as águas? O que aconteceu? Pedro, discípulo de Jesus, estava num barco com todos os outros discípulos. E eles estavam navegando. E aí o mar se agitou muito. Jesus não estava no barco esse dia. Jesus tinha ido fazer outra coisa e ele já ia se juntar a eles dele. Falou que ia se juntar a eles depois. E o mar estava muito revolto, muito agitado e os discípulos assustados. De repente, vem uma figura caminhando sobre a água. Essa figura é Jesus. Agora imagina, de noite, mar revolto, uma figura caminhando sobre a água, e não sei porque na minha cabeça eu tenho uma ideia de Jesus sempre de branco, né? Eu tenho essa impressão, acho que pelos filmes que eu assisti. E aí eles acharam que era um fantasma, eles acharam que era qualquer coisa menos Jesus. E aí ficaram assustados. E Jesus falou, calma, sou eu, sou Jesus. E aí Pedro duvidou. Ele falou, se é o Senhor mesmo, manda que eu caminhe sobre as águas e que eu vá até você. E Jesus falou, então vem, Pedro. E Pedro teve fé. Então vamos entender o que Pedro fez no primeiro momento. Ele acreditou que era possível. Falou, cara, eu vou. Jesus está falando para eu ir, eu vou. Ele acreditou que era possível. Em Marcos 9:23 diz, tudo é possível àquele que crê. Tudo! Inclusive caminhar sobre as águas, que foi o que Pedro fez. Ele colocou um pezinho, imagina você colocando um pé na água e sentindo que está firme. Cara, surreal, né? Colocou outro pé e foi. E começou a caminhar em direção a Jesus. Onde é que estava o olhar de Pedro nesse momento? Para onde ele olhava? Ele estava olhando para Jesus. Ele via Jesus, ele só olhava para lá. Sabe aquela viseira de cavalo? Ele olhava para frente. Era isso que ele fazia. E é isso que você tem que fazer. Você tem que controlar o seu olhar para colocar ele firme em Deus e no propósito que ele colocou no seu coração. Olha firme para isso. Foi o que Pedro fez. Até a página 2, né? Porque aí depois ele começou a reparar no barulho dos ventos, né? No barulho da água, no mar revolto. Ele começou a olhar para o lado e aí o medo voltou ao coração dele. Anota isso aí. O medo vai te atrapalhar na sua jornada de prosperidade. Assim como atrapalhou Pedro para chegar no objetivo dele, que era chegar até Jesus. Então ele olhou para o lado, olhou para o outro e começou a afundar. Quando você deixa o medo dominar você, você afunda. E ele começou a afundar e falou, mestre, mestre, me salva. Né? Pediu para Jesus, pediu socorro, porque quando a gente se enrola na vida, a gente pede socorro a Deus, né? Porque a gente não está olhando para o lugar certo, daí a gente se enrola, daí a gente pede socorro a Deus. E aí Jesus socorreu, Jesus salvou Pedro. Aí Jesus perguntou para ele, por que você duvidou, cara? Você tem que continuar acreditando. Eu não sei a jornada que você está vivendo hoje, mas eu posso te dizer o seguinte, não desanima. Se você já desanimou, eu vou perguntar para você, por que você duvidou, cara? Continua firme, olhando para o lugar para onde você deve ir. Eu estou falando aqui de propósito, né? Eu estou falando aqui de chamado, lógico. E para você saber o seu propósito, para você saber o seu chamado, você tem que estar em constante contato com aquele que te fez. Senão você vai acabar não descobrindo mesmo o seu propósito, o seu chamado, porque você não está falando com o fabricante, a pessoa que fez você, o Deus que te fez, que te criou, que tem um propósito e um chamado para você. Mas a partir do momento que você consegue escutar a voz dele, que você consegue reparar nas pistas do seu dia a dia, consegue entender coisas que você faz muito bem, que para você parecem fáceis, mas que para as outras pessoas não são tão fáceis assim. Você começa a reparar nisso, você descobre o seu chamado, você descobre o dom que Deus te deu e você fala, cara, é isso que eu quero fazer, isso faz meu coração queimar, eu quero fazer isso. A partir do momento que você decidiu isso, que você sentiu que isso é para você, só vai. Olha para aquele lugar e vai. E não para. E não duvida. Compartilhe esse vídeo com alguém que pode estar precisando disso, porque a minha missão, e se você puder me ajudar nela, eu fico muito grato,
A minha missão é fazer, é criar, é formar pessoas que fluem na vida. Eu quero que você flua na vida e, sem dúvida, a generosidade é algo muito importante para isso. Então, eu estou aqui gravando esse vídeo para você e eu quero muito que você seja generoso, tanto comigo quanto com as pessoas, e compartilhe esse vídeo. Se você quiser mais ajuda para fluir, aqui embaixo do vídeo, na descrição, tem o link do portal Fluir, que é um portal que eu criei com muito carinho, com muitos ensinamentos, lições, práticas. Temos encontros quinzenais, eu e os alunos, eu e os membros, né, os FLs, para a gente conversar, para a gente falar das coisas da vida e para que eu possa ajudar. Se você quiser se juntar à família, vai ser um prazer. O link está na descrição. Vou deixar mais vídeos aqui para você ver. Um grande abraço. Tchau, tchau.